E a sua vida. Glória a Jesus. Então eu quero voltar aqui à palavra de Deus, conforme a gente já falou, no livro de Gênesis, no capítulo 3 e versículo número 9. Eu vou pedir licença a vocês que eu vou... Tá bom aqui? Ah, então vamos ficar aqui mesmo. Eu ia falar de um outro lugar aqui, mas tá ótimo, tá ótimo. Muito bom. Gênesis capítulo número 3 e versículo número 9. E chamou o Senhor a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Eu queria parar nessa pergunta aqui. E dizer o seguinte: quando Deus está perguntando a Adão onde ele estava, não é que Deus não soubesse. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, né, Daniel? Deus sabe onde a gente está, Deus sabe aonde a gente vai. Oh, glória a Deus. Um aceno aí para o Bispo Eudinho Wellington, que vai estar conosco no mês de maio, dos Estados Unidos. Pessoal de Cardoso está ligado. Pessoal de Cardoso Moreira também ligado conosco. Muito bem, vamos lá. Quando Deus pergunta a Adão onde ele está, Débora, Deus não estava sem saber o que estava acontecendo. Quando Deus nos faz uma pergunta, Ele está querendo nos dar uma oportunidade de reflexão. Só isso, porque Ele sabe. Ele sabe tudo de nós. E quando Ele interroga a gente, não é porque Ele não tem conhecimento. Não é que Ele está precisando de informação. Mas Ele está nos chamando a atenção para algo. Ele está nos colocando de forma a pensarmos na situação que vivemos. Aqui Deus está chamando Adão. Adão tinha um encontro com Deus todo final de tarde. Era o caminho de Adão. Ele se encontrava com o Senhor. A Bíblia diz que ele se encontrava com Deus no jardim do Éden. Mas no dia que ele cometeu o pecado, ele se sentiu envergonhado, se escondeu. Deus sabia onde ele estava, foi à procura dele, mas do lugar de encontro Deus brada: Adão, onde você está? Deus queria que Adão colocasse a mão na consciência e pensasse: o que eu fiz, gente? Deus tão bom para mim, me deu esse jardim, essa riqueza toda, e eu resolvi trilhar o meu próprio caminho. Deus está chamando Adão a atenção para isso. Por isso que ele pergunta: onde estás? Às vezes Deus nos confronta com alguns questionamentos e a gente logo quer dar aquela desculpa: mas Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor é Deus onisciente, o Senhor é que sabe tudo, e agora o Senhor está perguntando para mim? Me faz assim lembrar de algumas situações que a gente passa quando a gente vai ao consultório médico. E um dia eu fui ao consultório médico e saiu uma pessoa do consultório muito nervosa, falando: pois é, eu venho aqui para consultar e o médico pergunta para mim: o que você tem? Ele que tinha que saber. Mas o médico faz essa pergunta exatamente para abrir a conversa, para que a pessoa diga os sintomas, que ele possa fazer o que eles chamam de anamnese, reunir todos os dados e dar o veredito do que está acontecendo. Deus nos conhece, mas às vezes Ele nos confronta, porque nós estamos saindo do nosso caminho, estamos saindo do caminho que Ele trilhou para nós. Não estou dizendo que você desviou, não estou dizendo que você está no mundo, mas às vezes Deus te dá um caminho e você sai por um caminhozinho que não é aquele, e Ele te chama: fulano, onde você está? Aí você põe a mão na consciência: eu não estou aonde Deus queria que eu estivesse. E fica tranquilo, que isso são coisas da natureza humana. E quando Deus nos chama, é para que nós voltemos ao caminho. Eu vou dar aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram muito usadas por Deus, mas que um dia saíram dos lugares onde Deus havia determinado que eles fossem. Primeiro que eu cito é Abraão.
Abraão, homem temente a Deus. Abraão, homem que foi chamado por Deus. Abraão, homem de fé. Deus disse a ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Sai da terra, sai da parentela, deixa os seus parentes e vai você e a sua família. Abraão obedeceu e foi. Mas Abraão teve alguns desvios. Primeiro desvio de Abraão, levou Ló. Ló não era a família original, Ló era primo. Deus mandou se afastar dessa parentela e ele e a sua família para uma terra que ele iria mostrar. Abraão ali já não estava dentro da visão 100% de Deus. Mas aconteceu um fato na vida de Abraão, que Abraão foi sim para o lugar que Deus mostrou. Mas diz a Bíblia no capítulo 12, verso 10 de Gênesis, que Abraão desceu ao Egito. Olha, Deus não mandou Abraão ir ao Egito. É esse o nosso problema. Nós ouvimos a voz de Deus, fazemos o que Ele nos manda, mas nós queremos fazer um pouco mais, que a gente acha que eu tenho razão, que assim seria melhor, que... Olha, quando nós fazemos isso, às vezes nós temos grandes consequências. Quando Abraão desceu ao Egito, ele não foi bênção nem para si, nem para sua esposa, nem para o projeto de Deus. O que acontece? Abraão se viu apertado, porque a sua esposa, Sara, era uma mulher bonita. E as pessoas do Egito, eles tinham assim uma cultura em que o mandatário maior, o rei da tribo, ele via uma mulher bonita e pedia a mulher de quem ele achava que fosse para si e mandava matar o marido. Abraão entrou naquela terra e ele estava ali fora do lugar que Deus mandou que ele entrasse. O que aconteceu? Abraão já teve que pedir a Sara para fazer aquele, daquele jeitinho, daquela mentirinha. Olha, diga que você é minha irmã, porque se você falar que é minha esposa, eles vão me pegar e vão me matar. Que situação difícil. Por que ele foi para essa situação difícil? Porque ele saiu do projeto que Deus havia traçado. E quando a gente sai, parece que a gente está ouvindo a voz de Deus. Da mesma maneira que falou com Adão. Aonde você está, Abraão? Abraão, onde você está? Eu não te mandei para ir. E Abraão teve que se passar por uma pessoa que não era esposo de Sara. Causou humilhação para Sara, causou humilhação para ele mesmo. Por quê? Era um crente, mas que estava naquela hora no lugar errado. Outro crente que foi para um lugar errado é o primo de Abraão, é Ló. Ló ficou encantado com Sodoma. Sodoma equivale na interpretação bíblica ao mundo. E Ló foi para Sodoma. Deus não mandou Ló ir para Sodoma. Ele olhou Sodoma, aquela terra desenvolvida, e disse: isso aqui é o jardim do Senhor, eu vou para lá. E o que aconteceu lá em Sodoma? Ele perdeu tudo. Ele saiu do projeto de Deus e escolheu o seu projeto. E ali ele perdeu todas as coisas. Ele fez a escolha pela paixão da carne. Um outro personagem da Bíblia que nós conhecemos muito, admiramos, o profeta Elias, homem de Deus, homem de fogo, homem de palavra, homem de milagres. Mas ele fez os profetas de Azer e de Baal. O que acontece? Elias se deitou debaixo de um arbusto, de um zimbro. Não era para ele estar ali. Era para ele estar no Carmelo. Mas por que ele estava ali debaixo daquela pequena árvore?
porque ele saiu do projeto original de Deus. Mas ele era um homem de Deus. Deus, por sua misericórdia, manda lá um anjo para levantar Elias e colocar ele novamente na rota certa. É crente, mas está no lugar errado. É de Deus, mas não está fazendo 100% a vontade de Deus. Adão, onde você está? Abraão, onde você está? Ló, onde você está? Elias, onde você está? Debaixo dessa árvore, Elias. Mas tem mais pessoas na Bíblia. Jonas, quem não se lembra da história de Jonas? Jonas, eu fico imaginando Deus falando com Jonas: Jonas, onde você está? E ele dizendo: eu estou aqui, dentro da barriga do peixe. Ué, Jonas, eu não te mandei para a barriga do peixe. Não. É, Débora, não mandei para lá. Mas às vezes Deus, amar a Deus ali, ele podia ter obedecido a ordem do Senhor. Era crente, mas estava no lugar errado. E quando nós saímos um pouco da trilha, Deus chama. Deus não está implicando conosco. Deus nos chama para dizer: olha o projeto original. Olha o que tem para você, é muito melhor. Mas tem outra história na Bíblia. É muito interessante, está no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 13, versículos 19 a 24. Você pode depois anotar e ler. É a história do profeta novo e o profeta velho. Deus dá uma mensagem ao profeta novo. Diz a ele: você vai orar e jejuar nesse dia. Você não vai comer pão, não vai beber água. Você vai jejuar. É minha vontade que você jejue. Aí aparece lá o profeta velho. Diz: não é bem assim. Eu também sou profeta. Deus não quer que você faça isso hoje. Vamos lá em casa. Coma comigo um pão. Beba água. Levante-se. Outro dia você faz o jejum. E o profeta novo disse: ele tem mais experiência do que eu. Ele tem mais tempo de casa do que eu. Ele sabe mais do que eu. Olha, mas foi Deus que falou com o profeta novo: você vai jejuar, você vai orar. Mas o profeta velho disse: não, eu também sou de Deus. E não é para você orar e jejuar. O que acontece? O profeta novo desobedeceu, saiu da rota, e diz a Bíblia que veio um leão e matou o profeta novo. E o corpo do profeta novo ficou lá caído. O leão não atacou o seu jumento, o leão não atacou nada, o leão só atacou o profeta novo. Quando Deus disse para o profeta novo que era para ele jejuar e orar, é que Deus queria livrar ele da boca do leão. Às vezes Deus fala conosco, nos dá a direção, nos dá o que nós temos que fazer, e a pessoa diz: não, o irmão fulano, ele sabe como é que é, ele tem mais experiência do que eu, mas foi Deus que falou com você. Não, mas o outro sabe também, as pessoas sabem. Olha, quando Deus fala conosco, quando Deus dá um caminho para nós, é bom que nós andemos no caminho que Deus traçou, porque nem sempre Deus vai ter oportunidade de chamar o nosso nome, como chamou Adão, como chamou Ló, como chamou Elias, como chamou Jonas. Tem mais dois exemplos que eu quero dar aqui. Um é de uma pessoa muito amável pelo povo judeu até hoje. Chama-se Davi. Davi, o próprio Deus disse: ele é um homem segundo o meu coração. Davi era um homem que fazia a vontade de Deus. Davi era um homem que estava sempre diante do Senhor. Davi era um louvador. Davi era um cantor. Davi era um músico. Davi era um pastor de ovelha. Davi era humilde. Davi era tudo que Deus gostava. E Deus deu riqueza, deu reino para Davi. Ele continuou humilde. Mais um dia,
ele saiu da rota que Deus traçou. Isso nos traz uma lição. Nós somos crentes, nós não queremos deixar nunca Jesus, nós não queremos nunca deixar a palavra de Deus, nós não queremos deixar nunca a igreja. Mas tem hora que o inimigo fica nos tentando, para a gente dar aquela escapadinha. É só uma escapadinha. É só um olhar para o lado de lá. E Davi deu uma escapadinha. Era para ele estar no campo de batalha. Mas ele disse, eu sou o rei, Deus tem me abençoado, eu vou ficar em casa descansando, e o meu exército vai lá lutar. Eu tenho um exército muito forte. Quando ele chega no terraço, ao invés dele pensar na batalha, ele vê algo que chama a sua atenção. A história de Davi com Batseba é uma história que incomove muita gente, de muitos erros. Levou Davi ao erro, levou Davi ao adultério, levou Davi a praticar um assassinato, mandar matar alguém. Mas você pode perguntar, mas não era Davi? Era, mas ele estava naquele momento fora do lugar que Deus havia traçado para ele. Então é bom a gente não se aborrecer. Quando Deus dá um puxãozinho de orelha na gente e chama, né? Eu me chamo Décio. E Deus diz, Décio! Senhor, eu estou aqui, você não sabe que eu estou aqui? Décio, aonde você está? Deus está dizendo, olha, não é esse o caminho que eu fiz e o que eu tracei para você. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus te colocar de novo na trilha que Ele traçou para você. Para finalizar, nós temos aqui a lembrança de Pedro. Pedro, um discípulo do Senhor. Era um dos 3 que Jesus separou para andar intimamente com Ele. Era Pedro, Tiago e João. Eram os 3 que estavam coladinhos com Jesus. Jesus ia para Nazaré, ele ia para Nazaré. Jesus ia para outro Cafarnaum, ele ia para Cafarnaum. Jesus ia descansar, eles iam também. Jesus ia orar, aí também, eu não sei se eles iam muito orar, que uma vez Jesus foi orar e deixou eles descansando. Quando chegou, eles estavam dormindo. Mas eles andavam com Jesus, conheciam Jesus, foram chamados para ser discípulos de Jesus. Mas chegou uma hora que Pedro deu aquela, que a gente chama assim, deu aquela relaxada. Prenderam Jesus, estão julgando Jesus, e Pedro foi se esquentar junto ao fogo. Não era hora dele ir para nenhuma fogueira, era hora dele orar e vigiar. Jesus tinha até chamado a atenção dele, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Ele tinha sido avisado. Jesus já tinha chamado ele, Pedro, Pedro, Pedro. E quando o galo canta, é como se ele ouvisse a voz do mestre dizer, Pedro, aonde você está? Aonde você está? Não é aí o lugar que eu tracei para você. Deus continua perguntando para mim e para você, aonde você está? Mas Deus não sabe? Deus sabe. Mas Deus quer que nós voltemos ao projeto original dele. Quem sabe alguém que está nos ouvindo esta noite esteja precisando retornar, fazer uma meia volta. Quem sabe está precisando voltar ao caminho original que Deus traçou. Deus traçou para você esse caminho. E você, por razões que a gente não sabe, você acha que pode dar uma desviadinha para lá ou uma desviadinha para cá. Como Abraão, que Deus mandou ele para a terra, ele deu uma escapadinha no Egito. No Egito, ele sofre uma derrota. Ló, que fez a sua escolha por si mesmo e perdeu tudo lá em Sodoma. Elias, que ao invés de estar no Carmelo, estava debaixo do arbusto. Jonas, que ao invés de ir pregar a palavra em Nínive, acabou dentro do ventre de um peixe.
O profeta novo, que ao invés de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz do profeta antigo e perdeu a vida. Davi, que ao invés de estar 100% no projeto de Deus, resolveu dar uma espiadinha, uma olhadinha e caiu, e a sua queda foi muito grande. E Pedro, que andou com Jesus, sabia o momento que vivia, mas resolveu se esquentar junto ao fogo, e ali ele negou ao mestre. Deus não quer que a gente esteja desviado do seu caminho, do seu propósito. Deus quer que nós estejamos no seu propósito. É bom que a gente esteja com os ouvidos bem atentos, que quando a gente começa a ir para a direita ou ir para a esquerda, a voz de Deus soa pelo nosso nome. Fulano, fulana, pare e ouça a voz de Deus, que Deus tem para você. Que o Senhor te abençoe, que você continue ouvindo a voz de Deus, fazendo a vontade de Deus, que você continue sem esmorecer, dando a honra, o lugar que Deus merece na sua vida. E quem sabe, alguém que está participando deste culto conosco, ainda não ouviu uma voz que te chama sempre. Tem uma voz te chamando. É a voz do Espírito Santo, para você entregar sua vida, o seu coração a Jesus. Ouça a voz de Deus. Em qualquer situação, ouça a voz de Deus. Se não é crente, ouça a voz de Deus e vem para Jesus. Se é crente, ouça a voz de Deus e faça a vontade de Deus. Se é chamado para um propósito, quando você ouvir a voz de Deus, seja humilde. Seja humilde como Samuel e diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu quero nesse instante orar mais uma vez, reclinar a nossa cabeça e pedir ao Senhor que produza em nós o efeito necessário que essa palavra trouxe aos nossos corações. Trouxe para mim e eu acredito que tenha trazido para você também. Deus da glória, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, reunidos aqui em família e reunidos com a família de Deus. Nós damos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo louvor, e queremos nos colocar sempre à disposição do Senhor, para que o Senhor invista na nossa vida, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos dê a direção que o Senhor quer para a nossa vida. E se por acaso, ó Pai, a gente falhar em alguma das orientações do Senhor, que o Senhor fale conosco. E ao falar conosco, que nós possamos ouvir a Tua voz, abrir o nosso coração e voltar ao caminho. Como diz a Tua palavra, voltar ao primeiro amor, voltar à fé, voltar ao Pai, aquele ardor que a gente sempre tem, mas que às vezes a gente sai um pouco do caminho e para de sentir. Aquele ardor evangelístico, aquele ardor da oração, do clamor, da intercessão, de estarmos juntos do Senhor em qualquer canto, em qualquer lugar. Deus, toma conta da nossa vida. Toma conta da vida das famílias reunidas. Talvez nesse período o Senhor esteja chamando a nossa atenção para olharmos para dentro da nossa casa, para olharmos para dentro do nosso lar. Nesse momento que estamos reclusos na nossa casa, o Senhor está chamando por nós e dizendo: olha para a tua família, olha para o teu lar, dá assistência ao teu lar, convive mais com as pessoas, porque a família é um projeto de Deus, é uma célula de convivência que deve ser harmoniosa, que deve ser amorosa, que deve fazer a vontade de Deus. Deus, ouve a nossa oração, faz com que nós estejamos sempre aos teus pés, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tem mais gente aí na linha? Na linha não, aqui não é no telefone, né? Tem mais gente conosco aqui na live.